Olá família, tudo em paz? Bruno Pex na área novamente. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist Aposentadoria Faça Você Mesmo. Vamos começar a parte 2 e a gente vai falar da metodologia de investimento que a gente deve adotar para a aposentadoria. Hoje você está em que situação em relação à sua aposentadoria? Você não começou a pensar ainda nela? Você acredita que o INSS vai resolver ou que a Previdência Complementar vai resolver? Você já investe, mas investe terceirizando a estratégia e a gestão da sua carteira? Ou você gostaria de investir, mas acha que não é capaz de investir por conta própria? Ou então você pode até já investir, mas se sente meio perdido. Então, não importa em que situação você está em relação à sua aposentadoria, esse vídeo é para você. Na verdade, a playlist a Aposentadoria Faça Você Mesmo é para você. Então, agora a gente vai falar sobre a metodologia. A nossa metodologia ela tem o objetivo de investir nós mesmos em um prazo perpétuo, visando a aposentadoria com autonomia e segurança. Então, a ideia aqui é que ela seja acessível para que nós mesmos consigamos fazer nossos investimentos, gerenciar nosso dinheiro visando a aposentadoria, ou seja, sem prazo definido. O prazo é enquanto nós estivermos vivos, eu espero que seja por muito tempo, né? E com autonomia e segurança. E para isso, a gente tem 5 mandamentos. Primeiro, a metodologia ela tem que ser simples, ela tem que exigir pouco tempo, ela não deve procurar grande tacada, não pode tentar fazer previsões, ou seja, não se basear em tentar adivinhar nada, focar onde nós temos controle, que é no aporte e no tempo. A gente vai entrar agora em mais detalhes em cada um desses 5 mandamentos para a gente entender por que eles são tão importantes como base para a metodologia de investimento que nós aqui no Tesouro de Família adotamos. Primeiro, ela tem que ser simples. O primeiro mandamento, seja simples. Por quê? Quando se mantém tudo simples, há menos coisa para dar errado. E a simplicidade ela é crucial para a gente manter a constância, o foco e a confiança. Afinal, como eu disse agora há pouco, o nosso investimento ele é perpétuo, vai ser enquanto nós durarmos, e espero que seja bastante. E para a gente manter esse investimento sempre com resiliência, com persistência, é importante que a metodologia seja simples, tá? E aí o mercado ele está cheio de gente criando complexidade para vender simplicidade. Não precisa ser complexo. A galera vende muito complexidade para poder ter o que vender. Se ela falar, olha, é muito simples, você consegue fazer com autonomia, ele não vai ter o que vender. Mas é simples, dá para ser com autonomia e com segurança. A gente, ao longo dessa playlist, ao longo do canal todo, a gente vai ver. Segundo mandamento é exigir pouco tempo. Afinal, nós não somos investidores profissionais. Nós somos investidores amadores, porém com cuidadosos e estudiosos, que estamos cuidando das nossas próprias finanças. E o seu tempo deve ser investido no seu trabalho, em adquirir novos conhecimentos, novas habilidades e se aperfeiçoar, além de, obviamente, cuidar da saúde física e mental. Então, a gente não é para a metodologia não precisa que você fique acompanhando o mercado, que dedique grande parte do seu tempo para ela funcionar. Porque o investimento mais seguro e rentável é em si mesmo. Então, use o seu tempo para investir em você mesmo, melhorar suas habilidades, aumentar sua receita, consequentemente, né? Então, exigir pouco tempo é o segundo mandamento. O terceiro mandamento é não procurar a grande tacada. Não existe altos retornos sem riscos altíssimos. Geralmente, quando o investidor, como nós, meros mortais, vamos atrás de alto rendimento, de dar grande tacada, de ficar milionário rápido, a gente está indo em direção a um golpe. 100% das vezes é golpe, certo?
Então, é aqui, quando a gente procura essas tacadas, que está a fonte de todos os golpes, como eu já falei, e o risco de ruína, você arruinar os seus investimentos, arruinar a sua vida financeira até em situações mais graves, tá? Então, a gente não procura a grande tacada. Quarto mandamento, não tentar fazer previsões. Então, em nenhuma situação, em nenhuma decisão de investimento, a gente fica tentando adivinhar o que vai acontecer no mercado daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a meses, daqui a 10 anos. A gente não tenta adivinhar. A única coisa que a gente sabe é que o mercado está inserido num ambiente de total incerteza e a gente tem que estar preparado para as variações e os acontecimentos e os imprevistos que acontecem no mercado. Aí eu trago uma citação aqui de um investidor chamado John Bogle, é um investidor muito conhecido nos Estados Unidos, que ele fala assim: nunca podemos ter certeza de como será nosso mundo amanhã e sabemos menos ainda como será daqui a uma década. Mas com a alocação de ativos inteligente e opções de investimento sensatas, podemos estar preparados para os inevitáveis solavancos ao longo da estrada e devemos transpô-los com tranquilidade. Então, essa citação dele, ele cita isso aqui no livro O Investidor de Bom Senso. Essa citação dele, ele resume muito bem esse mandamento, não tentar fazer previsões. O que a gente faz é fazer uma alocação de ativos, montar uma carteira bem estruturada que aguente os solavancos ao longo do caminho. A gente vai se aprofundar mais na frente em outros vídeos. Vamos lá, siga aí com a gente. O quinto mandamento é focar onde nós temos controle, que é no aporte e no tempo. Aí eu trago aqui uma prece que chama Prece da Serenidade, que é muito usada pelos estoicos. E eu gosto muito dela, que é: Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que eu posso e a sabedoria para distingui-las. Então não adianta a gente focar onde nós não temos controle. Não temos controle, não adianta gastar nossa energia naquilo ali. Vamos gastar energia onde a gente controla. E no caso dos investimentos, o aporte e o tempo são as principais armas do investidor de longo prazo. A gente vai ver isso aqui mais adiante. Então, esses são os 5 mandamentos, beleza? Só para não esquecer, curte aí o vídeo, compartilha, comenta, movimenta o vídeo aí para o canal começar a crescer, beleza? Então, vamos seguir. Vamos entender aqui um pouco mais sobre essa questão de focar onde a gente tem controle. Essa questão é importante. Aqui está a fórmula mágica da fortuna. Essa fórmula feia aqui, cheia de variáveis e MC vezes, cheia de contas, é a fórmula dos juros compostos com aportes mensais, certo? Aportes constantes mensais, que é o que a gente faz. A gente deposita todo mês o nosso dinheirinho para formar uma carteira, para na aposentadoria a gente ter um patrimônio que gere renda para a gente. E quais são as variáveis que influenciam no valor final que eu vou ter lá na hora de eu me aposentar? São 3 variáveis, basicamente. É a quantidade de dinheiro que você está investindo, ou seja, os aportes que você faz, quanto dinheiro você põe, né? 2, a taxa de juros que você recebe, ou seja, a rentabilidade. E 3, o tempo. O tempo que você deixa este investimento rendendo. Então, são esses 3 valores: a quantidade de dinheiro que você põe, a rentabilidade e o tempo. Então, vamos ver cada uma dessas 3 variáveis, certo? Para a gente entender que a gente precisa focar onde a gente tem controle, no aporte e no tempo. Vamos lá. Primeiro, a taxa de juros, a rentabilidade do investimento, a gente controla ela? A gente não tem controle nenhum sobre isso. A gente não sabe qual vai ser a taxa de juros do Brasil, qual vai ser a taxa de juros dos Estados Unidos, quando vai começar, quando vai terminar a próxima guerra, quando vai vir uma pandemia. A gente não tem controle nenhum sobre isso. A gente tentar focar os nossos esforços em rentabilidade é como a gente preparar um passeio na praia e querer controlar o clima.
A gente não consegue controlar o clima. O máximo que a gente consegue fazer é colocar as chances a nosso favor, fazer as análise do tempo, previsões e tal, a época do ano, a estação do ano e saber se ela é chuvosa ou não. A mesma coisa que nos investimentos. A rentabilidade é importante? É, mas a gente não tem controle nenhum. O máximo que a gente pode fazer é colocar as chances ao nosso favor. Não ir atrás da grande tacada, de querer uma rentabilidade altíssima, assumindo riscos altos que podem trazer a ruína, e etc. Então a gente não foca em rentabilidade, certo? Não quer dizer que eu não quero rentabilidade. Estou dizendo que a gente não gasta muita energia correndo atrás de rentabilidade. Agora, o valor que a gente deposita, que a gente investe, a gente tem um controle, tem um certo controle sobre isso. E aí a gente tem duas alternativas para isso, só para melhorar esse cenário para a gente. Para a gente investir mais, a gente tem duas saídas. Ou a gente gasta menos, ou a gente ganha mais. Ou os dois ao mesmo tempo, que é o ideal. Então, para gastar menos, a gente tem que fazer um orçamento bem enxuto, um orçamento que a gente chama de orçamento essencialista. No canal tem vídeo sobre isso. A gente fala sobre como montar um orçamento baseado nas coisas que realmente importam na sua vida, de forma que você consiga viver a vida, aproveitar e ao mesmo tempo fazer sobrar dinheiro para investir. Ou então você também vai gastar, você vai ganhar mais. E aí entra aquela história que eu falei, você vai investir o seu tempo em melhorar suas habilidades, em estudar, em crescer profissionalmente, tá? Então, em relação ao dinheiro é isso. A gente gasta menos, ou seja, gasta com mais racionalidade e ganha mais. Em relação ao tempo, o tempo é super importante aqui. Tudo, qualquer coisa que tenha grande valor, que seja durável, ela leva tempo para ser construído. Construir leva muito tempo. Por outro lado, destruir é muito rápido. A gente vê alguns exemplos aqui. Para você construir uma obra, você leva muito tempo. Para destruir, é rápido. Para uma floresta crescer, ela leva centenas de anos. Para ela ser desmatada, em meses ela é desmatada. Para a cidade de Hiroshima crescer, foi anos. Para ela ser destruída, foram segundos de uma bomba. Né? E riqueza é a mesma coisa. Para você construir uma riqueza sólida e duradoura, requer tempo. Para você chegar à ruína é rápido. Se você não tiver o cuidado, e se você for procurar grandes riscos, você pode chegar à ruína financeira rápido. Então, construir a riqueza leva tempo. É possível ser rico? É, mas precisa de tempo. E aí, quando a gente investe a gente estuda os grandes investidores do mundo, a gente vê lá Charles Munger, Luiz Bassi, que é brasileiro, Peter Lynch, Philip Fisher, Décio Bazin, que é outro brasileiro, e o grande Warren Buffett. Cada um tem a sua metodologia de investimento. Não existe uma metodologia igual entre eles. Tem algumas características parecidas, mas são bem diferentes. Mas tem uma coisa em comum entre eles: o tempo, o longo prazo. Eles são bilionários porque eles investem há muito tempo, escolhem bem os ativos, deixam o ativo quieto lá, rendendo juros, fazendo juros sobre juros ao longo do tempo. Então, o tempo é importantíssimo, certo? Então, foi isso. A gente olhou, a gente viu os 5 mandamentos, a gente viu que a gente tem que focar onde a gente tem controle, que é no aporte e no tempo. E aí você vai me perguntar, Bruno, e beleza, entendi a base, entendi a teoria, e na prática, como é que a gente faz? Onde a gente deve investir? Então, aqui na metodologia de investimento do Tesouro de Família, a gente tem uma ideia que é o seguinte: a gente quer ser sócio de boas empresas, a gente quer ser proprietário de imóveis de alto padrão e a gente quer financiar grandes empreendimentos. Então, são esses 3 tipos de investimento que a gente procura. São ativos geradores de riqueza nessas 3 áreas: sócio de boa empresa, proprietário de imóveis e financiador de projetos de empreendimentos. Como, por exemplo, imagine um bilionário, que eu chamo ele de Jorge Diniz Moreira Salles, em homenagem aos grandes bilionários brasileiros, né? Jorge Paulo Lemann, o
o Diniz, dono do Pão de Açúcar, e a família Moreira Salles, que é dona do Itaú. Então imagine que tem esse bilionário aí, e esse cara ele é sócio do Itaú, da Drogasil, da Porto Seguro e da Camil, não é sócio de grandes empresas. Ele é coproprietário de imóveis onde ficam shoppings, fábricas da Ambev, fábricas da Natura, fábricas de grandes empresas, e ele financia o governo, financia o agronegócio em projetos, em grandes projetos. Então, esse cara seria o cara que estaria lá na capa de revista, na capa da Forbes, na capa da Veja, como sendo um cara de grande sucesso, que é um grande investidor, e o investimento dele são investimentos bem robustos, com a estrutura bem sólida. Concorda comigo? Então ele é sócio de grandes empresas, tem ótimos imóveis e ainda sobra grana para ele financiar investimentos, grandes investimentos. Tá, beleza. Todo mundo vai concordar que esse cara está bem na fita. Mas o mercado financeiro, ele é uma ferramenta que democratiza esse acesso a esse tipo de investimento. Então, se o Jorge lá, que é bilionário, está bem, ele tem uma estrutura de investimento boa, nós aqui, eu e você, podemos ser um microbilionário, que eu chamo de microbilionário. A gente pode ser sócio de grandes empresas, comprando ações na Bolsa de Valores, comprando ações com a mentalidade de ser sócio da empresa. A gente vai ter um vídeo aqui na playlist falando exclusivamente de investimentos sobre ações. A gente pode ser cotista de fundos imobiliários que são donos de grandes imóveis, de ótimos imóveis. E a gente pode ser credor do governo, credor de bancos que financiam esses projetos através de títulos de renda fixa. Então, basicamente, o que a gente faz aqui é investir, ser sócio de grandes empresas e comprando ações, investindo em ações. Ser dono de ótimos imóveis, de imóveis de alto padrão, comprando cotas de fundos imobiliários. E financiando grandes projetos, comprando títulos de renda fixa. A gente vai olhar cada um desses tipos de investimento em vídeos separados, detalhando cada um deles e como a gente deve selecioná-los e tudo mais. Certo? Então, é isso. Como investir? Com a mentalidade correta e critérios simples e objetivos, investir em ações, fundos imobiliários e renda fixa é mais simples do que fazem você acreditar e mais seguro do que você pensa. Essa é a ideia da nossa metodologia. Ela tem que ser simples e tem que ser segura. E esses três são os tipos de ativo que eu considero que eles se complementam para fazer uma carteira com essas características de segurança e simplicidade. Beleza? Então, esse era o vídeo, era a introdução sobre a metodologia, como a gente investe, e nos próximos vídeos a gente vai mergulhar em cada um desses tipos de ativo. A gente vai falar de renda fixa, como investir em renda fixa, quais títulos, qual tipo de título escolher para que a gente siga a simplicidade e o melhor retorno. Vamos ver como selecionar fundos imobiliários, também seguindo a ideia de simplicidade, segurança e bom retorno, investimento em ações e, por último, a gestão dessa carteira. Tá? Então venha comigo, continue aqui na playlist firme e forte, curta esse vídeo, compartilhe com a galera aí que você acha que quer começar a investir para aposentadoria e vamos juntos formar o nosso tesouro de família. Grande abraço.